tu falou com a Sheiliana através da Mônica de Medeiros. Tu fez perguntas pra ela, não é? E achei bastante interessante as coisas que ela te falou e que tu vai nos trazer aqui agora. Gostaria que tu compartilhasse um pouquinho com o pessoal pra gente já aproveitar e falar algo bastante interessante sobre as mônadas que veio em questão e sobre também as almas gêmeas ligadas nestas mônadas. Nós não teríamos uma alma gêmea, não é simplesmente um par, somos em 12. O seu mentor aqui na Terra, ele obrigatoriamente ele tem que ser algum desses seus irmãos de mônada. Eu participei do Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade, né, do Robson Pinheiro. Qual que era a nossa percepção em relação a Deus, né? Mesmo os seres que estão no universo central de Avona, eles ainda estudam Deus. E nesse processo, quando você limita algo para uma experiência, ela tem o propósito exatamente de fazer com que você atinja resultados, né, nessa experiência. Eu estou testando as escolhas que a pessoa, que o ser, né, vai fazer perante a sabedoria que ele tem. E o que é isso, né? Eles estão comprimindo basicamente a terceira e a quarta dimensão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo tão esperado por mim, por ti, por todos. Estou aqui mais uma vez com ele, Emmanuel, que vem de Sirius, mais do que vem de Sirius, ele está lá. Ele tem o corpo dele que está lá em stand-by, o esperando enquanto ele completa algumas atividades aqui no planeta Terra, como ele já nos falou no vídeo anterior, no podcast anterior que ele fez com a gente. Então sejam muito bem-vindos a este podcast. Hoje os assuntos são magnânimos, maravilhosos, porque são respondendo as perguntas que vocês deixaram para ele, curiosidades sobre Sirius, a vida em Sirius e muito mais do que isso, porque ele vai nos contar sobre o encontro dele com a Sheiliana, sim, com a Mônica de Medeiros. Ele foi lá e presenciou a canalização, fez algumas perguntas para a Sheiliana e ela respondeu muito interessantes sobre 12 hélices, almas gêmeas, dentre outras coisas muito profundas que ele vai comentar conosco hoje. Ele também participou dos Guardiões da Humanidade e vai trazer informações para nós aqui sobre isso. Ele também vai falar sobre o corpo de Sirius não aguenta certas energias densas que nós possuímos. Outro motivo do porquê ele está aqui no planeta Terra conosco, expurgando algumas energias. Ele vai falar uma curiosidade muito interessante sobre nós. Todos nós que estamos aqui na terceira dimensão, com corpo físico, temos uma coisa em comum. Talvez tu não goste muito, mas faz parte do nosso processo de evolução. Ele vai falar também sobre os Walk-ins, porque da mesma forma como ele tem um corpo em Sirius, ele vem para cá, está aqui, nasceu aqui, encarnou neste corpo, né, passou pela fase da criança, mas existem seres que não necessitam passar por todo este processo por precisarem de uma experiência muito específica. Eles podem ocupar o corpo de alguém que está aqui no planeta Terra por algumas semanas, meses ou até de certo ponto em diante, sem precisar passar por todo o processo da encarnação. Ele vai falar conosco também sobre a sexualidade em Sirius. Como será que funciona a sexualidade lá? Como será que é tratada a sexualidade em Sirius? E vai falar sobre viagem de dobra, como eles se deslocam pelo universo, a ativação das 12 hélices da alma gêmea, como a gente já disse. E vamos começar então dando boas-vindas ao nosso querido Emmanuel. Peço a todos vocês que deixem mais perguntas para ele aqui embaixo nos comentários, porque essas perguntas são a carga útil para o próximo vídeo, entrevistando ele para o próximo podcast, assim que possível, entrevistando ele mais uma vez, porque como ele mesmo disse, Pava, tem tanta coisa para falar, mas tanta coisa para falar, que a gente precisaria de muito tempo. Então, que bom, temos tempo e reserve este tempo aqui conosco hoje, que te garanto que vai ser de excelente proveito para o teu autoconhecimento, para a tua espiritualidade. E este vídeo é um vídeo especial de Natal para vocês, então Feliz Natal do canal para vocês, Feliz Natal meu para vocês. A gente espera um Natal cheio de luz, cheio de consciência, muito iluminado para todos vocês, tá pessoal? Então, Feliz Natal mesmo de coração, meu e do Emmanuel. Feliz Natal, pessoal, maravilhoso. Espero que vocês aproveitem esse dia maravilhoso, conectando com Sananda, esse grande irmão aí que trouxe tanto conhecimento, paz, luz e amor pra gente.
Vamos começar perguntando para ele já de cara, no oi, sobre a consciência dele. Porque parece que quando ele está em Sirius, a consciência dele é muito maior. E ele confunde isso com o eu superior. Seja bem-vindo, Emanuel. Conte isso para nós. Olá, Pava. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Uma honra poder compartilhar essas informações, poder responder algumas de suas perguntas, né? Muito interessantes, muitas delas eu pude acompanhar, várias delas, muitas eu respondi diretamente pelo canal, né? Primeiro, vamos esclarecer uma coisa, né? O sistema solar de Sirius, que é por Sirius Alpha e Sirius Beta, existem muitos planetas que orbitam, né? O planeta onde que está lá o meu corpo seria da raça siriana, que é a raça siriana, assim como existe a raça humana, né? Originalmente da Terra, de Gaia, a raça siriana é somente uma, que é naqueles moldes, como eu havia passado, altos, né, entre 2, 3 metros, azuis, sem pelos algum, e existem várias outras raças nos planetas, inclusive no meu planeta, que convivem junto, obviamente em menor quantidade lá no meu planeta, mas existem outros planetas, em especial que orbitam Sirius Alpha, porque são muitos planetas, que é onde se tem felinos, pleiadianos que vivem por lá também, né? Existem mais muitas outras raças, principalmente após as guerras de Orion, onde que muitos tiveram que ser, digamos assim, realocados em função, né, das batalhas, de perder planetas, enfim, assim como aconteceu, né, com a Chilena, não pelas guerras de Orion, mas em função, né, dos seres das sombras que conseguiram adentrar no planeta dela, e hoje ela estaria em Epária, né? Mas ela também nunca revelou qual era o planeta dela. Dessa forma, então, temos muitos seres, muitas raças diferentes que orbitam lá, mas existe somente um conselho siriano, né? E neste conselho, como é a raça, digamos assim, original do sistema que está lá desde o começo, né? Que atualmente está regendo, né? Principalmente essa questão de entrada e saída de naves nesse espaço, né? Então, e as diretrizes de como é que vai funcionar, quem é que vai poder ir para qual lugar, esse conselho que define. Então, assim, e nesse conselho é somente da raça siriana. Então, o que acontece? Lá, eu fazia parte deste conselho, né? Atualmente, lá, estamos com 11 no conselho, e para fazer parte do conselho, você tem que ser considerado um ancião. E isso é muito interessante, né? No vídeo passado, eu tinha falado que nós temos anciões que chegam a 14 mil anos de idade. Só que apenas retificando um ponto muito importante. Ser ancião lá não exatamente pela idade. A gente considera que a pessoa já está bem velha a partir dos 10 mil anos de idade. Mas o ancião, ele é tido como tal pela sua sabedoria. Ou seja, como lá o processo das vidas, das reencarnações, né, você acaba trazendo muito mais conhecimento, muito mais sabedoria nesse processo da reencarnação, porque não tem, né, esse véu, como nós temos aqui do esquecimento. As crianças nascem lá com em torno de 1 metro de altura, como se fosse uma criança de mais ou menos 10 anos de idade, e são até engraçadas, né, que elas ficam basicamente correndo e tal, e existe, inclusive, uma profissão de babá. Existem babás dessas crianças, né, que ficam ali ajudando elas, ensinando já alguns valores, né, até alguns conhecimentos iniciais. Então, para se tornar, né, para fazer parte do conselho, deve-se ser um ancião, e essa sabedoria, né, ela é trazida com a forma que você encara certas situações, as decisões que você toma, né, a sua percepção que você tem do universo de Deus, né,
E trazendo isso, é muito interessante a gente trazer, porque houveram algumas perguntas com relação a isso, que é qual que era a nossa percepção em relação a Deus, né? Isso, essa é uma pergunta feita para ti, né, sobre a percepção dos sirianos quanto a Deus. Então, assim, ó, é interessante, eu tenho um livro que, assim, uma pequena parte dele é verdadeira, tá? Porque existe muita coisa ali que não é. Mas a parte inicial, ela é muito boa, que é o livro de Urântia, né? Aquela parte inicial que fala dos 7 universos, né? Que fala, no caso, o universo de Orvoton, que seria o nosso, né? Onde que daí nós temos aquele universo central, que é o universo de Avona, onde que existe a Ilha do Paraíso, né? Que seria onde estaria a fonte primária dessa manifestação. Claro, Deus está por tudo. Eu já vou chegar nessa definição, né? Mas o que é interessante a gente saber? Mesmo e assim como nós temos esse processo, né, do centro da nossa galáxia, quanto mais perto lá da galáxia, digamos, mais evoluídos, né, são seres, tem essa concepção, né, que nem assim, se está, os seres que vivem no Sol, são seres, né, super evoluídos, tal. A mesma coisa quando vai mais perto do centro, mais evoluídos seriam. Então, a mesma coisa valeria para esses 7, né, universos que são colocados no livro de Urântia. Então, mesmo os seres que estão no universo central de Avona, eles ainda estudam Deus, né? De tão amplo, é infinito. É infinito. Então, imagina o seguinte, imagina a gente pensar Deus como uma consciência que está em tudo, né? Hoje, a gente tem um pouco de consciência sobre o nosso corpo, a gente tem um pouco de consciência sobre nossos pensamentos, a gente tem um pouco de consciência sobre as questões dos conhecimentos, ciência, física, matemática, né? Agora, imagina a próxima etapa, que é onde nós estamos começando a adentrar, né? Que é essa consciência sobre seus outros corpos, né? O corpo do etérico, seu corpo mental abstrato, concreto, corpo búdico, seu corpo átmico, né? O seu perispírito, corpo astral, né? Imagina a gente começando a adentrar nisso, ganhando essa consciência, e depois a gente vai começar a ganhar a consciências sobre as outras dimensões, quarta, quinta, sexta, e a gente começa a entender como que a gente realmente está se conectando com cada uma dessas dimensões. Como que cada célula do seu corpo, cada elétron que ele está girando em cada átomo que existe no seu corpo, como que ele está interagindo com todo o universo, né? E se a gente for pensar que a Deus seria essa consciência que ele sabe exatamente o que cada quark, entendeu? De cada elétron, né? Que cada elétron tem 3 quarks, né? Então, como se ele tivesse essa consciência de cada quark, isso é o supremo da consciência, né? De Deus. Então, imagina você ter a dominância disso, isso que a gente está falando de matéria, né? Agora, se a gente estivesse falando de luz, né? Que a luz é a primeira coisa após o nada, né? Após o nada, né? Que é o que não existe, simplesmente nada, depois vem a luz. Então, essa consciência do que é luz, né? Depois, a hora que vem a lei do amor, que é ela que vai fazer com que a luz comece a ganhar forma. A luz comece a se manifestar em outras dimensões cada vez mais densas e tudo vai se formando, mas pela lei do amor. É verdade, né? Tem altas matérias que se estudam em planos mais elevados, que é o estudo da luz e do comportamento da luz. Então, esse conceito de Deus, né, é infinito, porque é uma coisa que é que nem a experiência da física quântica. Chega um momento que você não tem mais como observar. Você é obrigado a se tornar participante da experiência. Você tem que ser o observador e o observado, né? Que isso que a física quântica faz. Você não tem mais como botar no microscópio eletrônico, enfim, óptico, porque você vai ter que, se você fazer isso, você altera a realidade. Então, você é obrigado a participar. E isso é muito interessante, isso traz uma reflexão sobre nós participarmos, né, de tudo isso. É a única forma de você ganhar a consciência em vários aspectos.
Então, a experiência que nós temos aqui encarnados, né, aqui na Terra, ela é totalmente necessária para que a gente ganhe certas consciências. Com Claro, certeza. poderia ser em outro planeta, com a mesma dimensão, enfim, Sim. mas todos esses processos são ferramentas valiosíssimas, que elas precisam existir, né? Tudo foi pensado, porque a gente nunca fica desamparado. Todas as consciências, os níveis de evolução de cada um, a gente sempre vai ter uma forma, vai ter um planeta, vai ter um corpo, Exato. vai ter uma estrutura energética para que a gente possa experienciar exatamente o que a gente precisa, que foi o meu caso. Então, o que acontece? Eu precisava vir de Sirius para cá, porque o sentimento que eu estava lá, de raiva, de uma revolta, ela iria acabar com o meu corpo. Porque o corpo que tem lá, ele é um corpo bem mais sutil. Ele não é preparado. Nós não temos, por exemplo, intestinos, né? Aqui, a gente precisa ter toda essa estrutura, né, para excretar as coisas, porque boa, para não dizer tudo, né? Tudo bem, a gente come e a gente precisaria excretar os alimentos. Só que, em verdade, eu digo para vocês, a maior parte de tudo que é excretado tem a ver com energia. Se nós não tivéssemos nenhuma energia densa no corpo, a gente iria tomar um susto. A gente iria parar de ir no banheiro. E é muito interessante. E a gente pode pensar, né? Tá, mas se você comeu, o que acontece com o alimento? O alimento, ele pode ser totalmente transformado em energia. Totalmente. Nós, obviamente, não temos a estrutura para isso aqui nesse corpo, né? Mas... E até mesmo nos alimentamos com alimentos densos, né? Que acaba trazendo essa densidade para dentro de nós. Então, a densidade, ela já está no alimento, ela está no nosso pensamento, ela está nos sentimentos. Então, tudo isso precisa ser eliminado. Tanto que é uma coisa muito grave se alguém está muito tempo sem ir no banheiro aqui, né? Pode causar infecções e a pessoa vai levar à morte. Então, e aqui, então, é muito importante vir para a Terra para que eu pudesse depurar essas energias de várias formas. O contato com a natureza, né? Essa questão de ter um corpo próprio para depurar isso. E, claro, que como eu falei anteriormente, essa experiência de estar encarnado aqui, né, num corpo mais denso, traz uma infinidade de consciências, de expansões de consciência, né? Porque o que é uma experiência de laboratório? Você vai lá e você define parâmetros. A temperatura vai ser tal, a pressão vai ser tal, a velocidade vai ser tal. E o que é a nossa vivência aqui na Terra, se não exatamente o laboratório, onde nós estamos limitando pelo corpo, a gente não voa, não é? A gente vive até, vamos chutar aí, 80, 100 anos, né? Nós temos várias limitações. A gente não consegue gravar todas as informações, a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, existem limitações de mente, de corpo, de energia, né? E nesse processo, quando você limita algo para uma experiência, ela tem o propósito exatamente de fazer com que você atinja resultados de uma forma muito calculadamente precisa, pensada, para que você atinja aquela consciência, aquela coisa que você precisa, né? Por isso daí então, a gente vai até entrar no assunto dos Walk-ins logo mais, né? Exatamente. Já podemos até entrar, né? Porque tá bem coerente, bem coerente com o assunto. Então, assim, os Walk-ins, como é que funciona? Porque, só para explicar para o pessoal de casa, né, diferente de ti, que tu veio aqui e encarnou, como a gente disse, né, os Walk-ins, eles já pegam o trem andando, entram pela janela do trem. Como é que é isso? Isso, então, os Walk-ins em si, na verdade, eles vão pegar um corpo que já existe, né, de alguém que realmente nasceu, reencarnou e tudo mais. Com o consentimento dessa pessoa, ou não, às vezes, né, ou às vezes a pessoa cumpriu também a missão dela e cede, né, o corpo. Existe todo um entendimento, né, nada é feito contrário à lei do amor, tudo é feito com um entendimento e com
um comum acordo, né, de entendimento dos espíritos, né, participantes disso. E, claro, não é uma coisa simples, né? Tem que haver uma congruência, né, uma combinação energética com o DNA muito forte. Então, é feito um trabalho gigantesco para poder realmente alguém ficar, assim, no corpo do outro, digamos, em um processo de simbiose. Mas isso que é importante a gente lembrar. Para que você faça uma conexão completa, que num Alkin, digamos, pleno, ele estaria sentindo tudo, porque ele estaria totalmente conectado. Então, esse DNA, essa combinação genética teria que ser perfeita, porque senão é que nem um transplante de órgão, entende? Que quando tem uma incompatibilidade, e daí dá um mau problema. Então, tem que existir uma perfeita compatibilidade nisso. Se isso não acontecer, não tem como fazer esse processo de entrar. Mas o que acontece? Existe uma outra forma de experiência, né, que também ocorre, né, tem alguns relatos passados para mim, que é assim, um corpo, ele é materializado, né, adulto, então adentra-se, né, enfim, toma aquela forma, né, de um humano, e se realiza algumas incursões, né, algumas missões, às vezes de salvar alguém, salvar algum lugar, às vezes até de passar por humilhações, de ser morto, né, das formas mais diversas. Mas quando você está naquele processo ali, que você assume esse corpo materializado e passa por essa experiência, que às vezes pode ser um dia, pode ser algumas horas, pode ser uma semana, pode ser um ano, nesse processo você também vai estar todo limitado, porque é uma experiência, você não vai ficar lembrando, eu sou de Sirius, se eu morrer aqui, está tudo tranquilo, você não vai ter essa noção, você vai vir aqui, você vai ganhar algumas informações e isso que é interessante, eu falei isso no outro vídeo, né? A nossa mente é totalmente programável. Então, a mente é uma ferramenta. Ela é um veículo de expansão de consciência. Ela é um software. É que nem eu chegar e falar assim, bom, olha só, você vai ser assim, 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 não sei o quê e tal, programo ele para dizer como é que vai ser, aquela personalidade, aqueles conhecimentos que a pessoa vai ter e pronto, e joga lá. Para ver como que a pessoa vai sendo guiada porque assim, o que eu estou testando ali? Né, nessa experiência, eu estou testando as escolhas que a pessoa, que o ser, né, vai fazer perante a sabedoria que ele tem. E isso é muito importante a gente entender. Conhecimento é algo que ele está na prateleira. Eu posso ter um grande conhecimento, estudar, saber um monte de coisa. A sabedoria, ela vai fazer com que eu saiba quando usar aquele conhecimento. Isso aqui é melhor assim e tal, eu começo a conectar as coisas e tudo mais. Agora, quando aquele conhecimento se torna uma prática que eu não tenho mais que pensar, eu simplesmente sei, então isso virou consciência. A consciência, ela não vai voltar atrás. Então, hoje, a maior parte das pessoas, elas possuem conhecimento, muitos têm conhecimento, alguns têm sabedoria, né? E a consciência é o que todos nós almejamos, mas a consciência, ela precisa ser posta em prática, não tem outra forma, né? Então, a prática em todas as coisas que a gente aprende, ela é fundamental para que a gente ganhe consciência. Então, essas experiências que a gente vem para cá e às vezes passa um dia num corpo materializado, passando por algum processo, é para ganhar, para firmar essa consciência, né? E muito até no próprio Espiritismo, né, eles têm essa conhecimento de que nós temos que vir para a Terra, às vezes a gente passa um século mais estudando em colônias espirituais, para daí reencarnar e realmente transformar aquele conhecimento em consciência. É verdade. Né? Então, cursos intermissivos que se faz para vir aqui e colocar em prática as coisas, né? Porque falar é fácil, já diz, né? E, Emmanuel, então... por falar em falar, tu falou com a Sheiliane através da Mônica de Medeiros. Tu fez perguntas para ela, não é?
E achei bastante Isso. interessante as coisas que ela que ela te falou e que tu vai nos trazer aqui agora. Gostaria que tu compartilhasse um pouquinho com o pessoal para a gente já aproveitar e falar algo bastante interessante sobre as mônadas que veio em questão e sobre também as almas gêmeas ligadas nestas mônadas. Então, são assuntos muito interessantes que a gente pede isso para ti contar para eles agora. Perfeito. Então, eu participei do Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade, né, do Robson Pinheiro. Eu gosto muito dele, tem muitos livros, né? Gosto muito da Mônica, da Shiriana, do pessoal que está lá com o Robson Pinheiro, né? O Marco Leão, o Leonardo Muller. Eles trazem muitos conhecimentos. Eu até orientei muitas pessoas, né, que vieram perguntar sobre apometria para que fizessem o curso que tem dos Guardiões da Humanidade, né? Acho que é Master em Apometria, porque é muito importante que nós tivéssemos, assim, muitos mais grupos, né, de apometria que realmente entendessem o que é isso, como é que funciona, para que as próprias pessoas começassem a ajudar a elas mesmas, a sua família, depois começassem a atender pessoas na sua cidade. Imagina se cada família, cada núcleo familiar pudesse fazer sessões de apometria, né? Desprender as mentes das linhas do tempo passadas. Imagina, ia ser um espetáculo, e a gente ia, assim, acelerar a transição planetária num nível absurdo, porque, assim, uma coisa é tirar o obsessor, tirar espírito, outra coisa é você mexer uma coisa que está ressoando no seu campo mental que lá de trás, né? Então, é muito importante, assim, e as pessoas irem atrás, né? Irem atrás, fazerem parte dessa transição planetária, né? E existem, claro, não só apometria, mas tem várias ferramentas aí que poderia se ir atrás. Bom, então eu participei, né, dos Guardiões da Humanidade, eu e minha mãe, né? E houve um workshop, né, com a Mônica, a Shiriana, né, com a Margarete, e eu pude realizar várias perguntas ali que tinha na interação, e muitas delas foram respondidas, né? Achei muito interessante, muito... fiquei feliz, né, de muitas das minhas perguntas foram selecionadas, né? Então, o que acontece, né? Eu tinha perguntado para ela com relação às 12 hélices do DNA, né? E ela respondeu um conhecimento que eu já possuía, que é com relação ao processo da manifestação monádica, né? Da manifestação da fonte criadora. Então, assim, na manifestação da fonte criadora, nós temos infinitos fractais, né? Pense nos fractais como aquelas mandalas, né? Infinitos. Pelo universo, por todos os universos. Cada fractal, ele se manifesta em 12 mônadas. Cada uma dessas 12 mônadas se manifestam em 12 espíritos, né? Obviamente que esses espíritos, né, que se manifestam ali, eles depois possuem outras manifestações. A gente tem uma evolução, né, do reino mineral, vegetal, animal, né, até chegar nominal. Então tem todas outras manifestações mais em outros níveis, né? Tem processos de almas-grupo, né, que vai evoluindo, tem até no reino dos elementais, né, onde que a gente faz passa um tempo na natureza, entendendo a parte do serviço, né? Em algum momento, quando a gente deixa o reino animal, né, esta consciência lá dentro, que assim, por exemplo, né, ela até falou isso, os peixes, os pássaros, né, até os ratos, que eu tinha essa dúvida, né, mas os ratos são mamíferos, eles seriam almas-grupo, e sim, são almas-grupo, né, então não quer dizer quando é a classificação, né, mamífero, então não tem mais alma-grupo, sim, tem, e os ratos eram um exemplo, então, mas dentro de cada reino existe a evolução, né? Então, dentro do reino animal, vai ter um animal que já evoluiu a um ponto, que ele não é mais uma alma-grupo, né? Ele já passou por tudo isso, e ele já tem uma consciência própria, né? E agora ele vai passar para ser um espírito da natureza, né? Onde ele vai começar a ter missões, serviços, né? Por exemplo, ele vai ser, por exemplo, um elfo, um gnomo, uma fada, enfim, entende? Onde ele vai ter funções. Função de cuidar dessa árvore,
função de cuidar desse bosque, função de cuidar desse rio, né? E claro, ele e vários outros. Então, se começa a se desenvolver esta consciência antes de vir para um corpo humano. E entendam, o corpo humano não é nós, né? Assim que ele sair de um reino dos elementais, né? Dos espíritos da natureza, ele vai vir, obviamente, para um planeta primitivo, ele vai reencarnar lá no Homem das Cavernas, entende? Bem no princípio, bem no começo, né, do animal, né? Do hominal. Então, assim, até, então, nesse processo todo, né, aí a gente vai chegar nesse espírito, né, que ele vai estar conectado, assim que liberar um hominal, ele vai estar conectado, então, a esses outros 11 espíritos, né, um total de 12, que são filhos, digamos assim, de uma mesma mônada. E esses 12 espíritos é o que de fato são as almas gêmeas. E isso é muito interessante, porque nós não teríamos uma alma gêmea, não é simplesmente um par, somos em 12. O processo, que depois, daí eu vou falar agora, um entendimento meu, assim, né, que eu sinto dessa forma. A chama gêmea que o pessoal fala, ao meu ver, tá? É uma alma gêmea que você começou a interagir em vidas, em encarnações, seja o planeta que for, e daí você começou a criar um entrelaçamento energético mais profundo do que essa ligação de irmãos, de alma gêmea só, entende? E ali sim, então você começa a ter aquele ser, aquele indivíduo que tem uma conexão muito forte, muito além, né? Essa é a minha concepção. Mas você teria, né, 11 irmãos e irmãs, né, de alma gêmea. E se considerarmos, né, as outras mônadas, né, as outras 11 mônadas que são do mesmo fractal, então seríamos um total de 12 vezes 12 de 144. Bom, 144 é também um Fibonacci, é um número Fibonacci, né? Fibonacci está em praticamente tudo, né? Então, e esse número, vocês vão ver esse 144, várias coisas aí, em várias registros da geometria sagrada, da Cabala, enfim, vocês vão ver que esse número ele está em vários lugares, né? Então, digamos assim, então nós teríamos, deixa eu calcular aqui, 122 primos, né, digamos assim, né, que são esses espíritos das outras mônadas, mas todos filhos do mesmo fractal, né. Então, o que acontece? Acredito que é como realmente a nossa consciência se distribui para múltiplas experiências ao mesmo tempo, né? Nós somos todos a grande consciência cósmica. Então é óbvio que para o universo, inclusive, é mais eficiente que a gente possa se ramificar para colher várias experiências ao mesmo tempo que virão a somar a nossa maior fractal de consciência, né? E, claro, vai voltando a se unir estas partes e que depois vai se unir com mônadas ainda maiores, que vão se unir com mônadas ainda maiores. E vamos chegar novamente na humanidade, num fractal humano, uma mônada da humanidade ou de raça. E por aí vai na linha cósmica. Então, eu tinha feito essa pergunta para ela das 12 hélices e ela falou que assim, não existe 12 hélices, né? O que existem são 12 almas, irmãs, que elas teriam que se ativar, né, a conexão entre elas. E foi só isso que ela falou. Agora, as minhas interpretações, até porque Sirius passa para a gente, sempre falou das 12 hélices para nós aqui, né? Ao meu ver, essas faz sentido, né? Essas 12 hélices serem essas 12 almas gêmeas, onde que elas teriam, o que é o ativar, né? O que seriam elas se conectarem de alguma forma? A gente se conecta a partir da quinta dimensão, né? Então, isso é interessante se a gente for pensar pelo ponto de vista até de sermos impelidos a ajudar a esses nossos irmãos, né, de mônada, essas nossas almas gêmeas, nossos fractais, a atingir a quinta dimensão. Porque somente quando os 12 atingirem o mínimo, né? Pode estar na sexta, na sétima, mas o mínimo de quinta dimensão, a gente vai conseguir continuar a nossa evolução.
E o que acontece? Agora vem uma coisa muito interessante. Isso já tinha me sido passado. O seu mentor aqui na Terra, ele obrigatoriamente ele tem que ser algum desses seus irmãos de mônada. Ele tem que ser o seu mentor. Por quê? Porque existe uma conexão energética que somente você com o teu mentor vai conseguir ter. Somente o seu mentor, ele consegue de mais facilidade fazer com que você se conecte com o teu eu superior. E o que é o eu superior? O eu superior Realmente. é a consciência de mônada. É a consciência de mônada. Inclusive das nossas unidas, tá? Nossa e do nosso mentor unido é mais próximo da consciência de mônada. Isso. Então, tem que existir essa, digamos assim, genética energética, né, de mônada para alguém ser colocado como o teu mentor, né? Eu acredito, isso daí não foi passado tão especificamente assim, mas eu acredito que ele possa ser dos 144. Ele não precisa ser dos 12, entende? O seu mentor pode ser um desses, no caso, tirando você, dos 143, né? Que são todos esses outros primos, né? Das outras mônadas do mesmo fractal, né? Porque ele vai ter, de fato, essa conexão genética, né? Que no caso seria a partir do fractal que derivou as mônadas. Então, isso para mim fez muito sentido nesse formato, né? De que você tem, sim, essa responsabilidade de, muitas vezes, se tornar um mentor, ou às vezes a alma gêmea vem como filho, como irmão, como pai, sim, né? De proporcionar a evolução dos nossos fractais, né? Na prática. Exatamente. Então, porque existem os pulos de consciência que a gente dá, não é pulos, né? Mas, digamos assim, são os marcos, né? Os marcos de dimensões que a gente vai evoluindo. Por exemplo, agora a gente fala muito sobre essa evolução para a quinta dimensão, né? Nós estamos, eu gosto de brincar, né? Que nós estamos num sanduíche, né? Onde que nós temos, né? Todas essas civilizações antigas no centro da Terra, que já estão em dimensões, né, elevadas, Erques, Agartha, Telos, né, eles estão dentro, emitindo, né, toda a energia para fazer com que a gente, né, cresça, desperte e tal. E mexendo, né, na geologia da Terra, preparando tudo mais. A energia, né, o movimento, né, do núcleo, enfim, pensando tudo nisso, nosso campo magnético. E de cima, nós temos o quê? Nós temos toda a galera da Confederação Galáctica, nós temos arcturianos, nós temos a Sacheran, nós temos toda a galera que é de cima, né? Milhares de raças. As energias do Sol central, né? Sol central da galáxia, que vem aqui, e daí o nosso Sol trabalha essa energia e depois emite pra gente, né? Então, eu gosto de pensar que a gente está num sanduíche, né? Então, tipo, tem a galera que está dentro da Terra, né? Fazendo com que a gente eleve, e tem de cima. Então, e o que é isso, né? Eles estão comprimindo, basicamente, a terceira e a quarta dimensão, né? Porque não é mais para existir essa coisa, né? A morte, a quarta dimensão, né? O plano espiritual. O evento horizonte, né? A borda ali que a gente vive, a casquinha. Isso, então assim, e a gente sabe que isso, assim, vai cada vez mais ficar evidente. Tem pessoas já começando a ver cidades, né, espirituais, assim, né, do nada, tem até algumas fotos aí, né, na internet, alguns vídeos, pessoas vendo seres, e não eram pessoas tipo médiums, não. Pessoas que todo mundo viu assim, nossa, olha lá, aquilo lá. Né? Abertura da mediunidade para todos. Isso, então vai começar a acontecer isso, né? Todo mundo vai começar a ver, aos poucos, essa outra dimensão. E isso é muito interessante, porque assim, ó, na quinta dimensão não existe mentira. Não há como você ocultar e esconder qualquer coisa. Não tem isso, entende? Os problemas numa quinta dimensão, que eu falo por Sirius, né? Sirius está em quinta dimensão. O problema lá é outro tipo de preocupação, entende? Que daqui a pouco a gente pode falar sobre. Mas
não existe a mentira, não existe ninguém esconder, entendeu? Não existe isso. E quer coisa melhor de você acabar com isso do que você fazer as pessoas verem o plano espiritual, as pessoas verem, começarem a ver as auras das pessoas, as pessoas verem aí nessas questões políticas, né? O cara tá lá discursando, falando, e você vê assim, nossa, mas olha o que tá do lado desse cara aí. Uau, nossa, isso sim serão mudanças mais imediatas. Entende? Nossa, olha a aura desse cara, como assim? Esse cara, nem ele acredita no que ele tá falando, né? Imagina então, só. Ou seja, vai acabar, entende? Isso, claro, ao longo aí dos anos, eu vejo muito essa medida como a coisa mais forte nessa transição, né? Porque a partir do momento que a verdade é revelada, nesses termos, né? Das pessoas verem o plano espiritual, verem as energias, verem o que realmente está acontecendo quando cada um fala, age, pensa, sentindo né? E tendo a consciência. Isso muda maior. tudo. Claro, isso muda tudo, né? Religiões vão surgir, religiões vão acabar, pessoas vão perder a cabeça, vão enlouquecer quando começarem a ver essas coisas, né? E pessoas vão ficar assim, tá, eu sabia de tudo isso, agora eu tô vendo, né? Então, tipo, ao meu ver, sabe, até mais, para mim, isso é até mais importante, mais evidente até de acontecer nesses processos agora da transição, do que simplesmente, os extraterrestres e naves e tal, Verdade, sabe? verdade. Então, para mim faz mais sentido acontecer isso, até por essa estrutura que eu falei para vocês agora, desse sanduíche, entende? Está sendo comprimido a terceira e a quarta dimensão, né? Claro. Então, para a gente poder ver essa verdade, essa realidade. E, Emanuel, como né, voltando aqui às perguntas feitas para ti no vídeo passado, sobre a reprodução em Sírios, como é a reprodução, como é a sexualidade, como que eles lidam com a energia da sexualidade lá nos planetas de Sírios. Certo, perfeito. Então, assim, em Sírios se tem um entendimento muito forte sobre as energias yin e yang, né? Então, desde o começo, desde jovens, as crianças vão sendo instruídas com relação a essa energia, a manipulação dessa energia a partir do seu corpo, né? Porque aqui nós temos o chakra sexual, nós temos a Kundalini, nós temos esse processo de energizar, né? Esse chakra, que é um chakra com uma potência muito grande, né? Tanto que a gente trabalha aí com a criatividade a partir dele, né? A gente cria muita coisa. É um chakra de criação, né? Tanto que ela gera vida. Então, desde o começo lá, vai se tendo esse entendimento, né? É muito importante, porque faz parte do seu corpo. Então, entender o seu corpo, entender a energia, como ela é trabalhada e como que ela interage com a energia que se completa com ela, né? No caso, yin yang, yang com yin, de como que é esse processo para que eu gere, né, uma vida, para que eu possa construir um novo ser. Então, a conexão sexual não tem nada a ver como é aqui na Terra, né? Não é essa coisa física como nós conhecemos aqui, né? Lá é uma coisa totalmente energética, né? Como se, quase como se os dois corpos se entrelaçassem a nível energético. Então, o orgasmo, ele existe, porque o orgasmo, ele é um princípio de criação, ele precisa existir, né? É como se, pensem o seguinte, eu vou pegar a minha energia, né? A minha energia sexual, minha energia yang, a outra pessoa vai pegar a energia yin dela, vai misturar, e o orgasmo é como se fosse o acender, sabe, o fósforo, né? Que vou acender e vou tacar o fogo ali, e dali vai surgir essa criação, né? Então, o orgasmo é necessário, e o orgasmo, ele está relacionado a esse... É como se fosse uma manifestação do amor que existe entre os dois, né? Então, tem que existir o que é a parte, digamos, energética, matéria, né? Seria a energia yang. E depois entra essa questão do espírito em si, da energia do espírito, que vai realmente construir a vida,
Aí isso é a partir do amor, né? O amor vai permitir com que essas duas energias sejam um solo fértil para que aquele espírito possa, né, começar a se conectar com essas estruturas. E daí depois leva-se, uma gestação aí que leva bem mais tempo, né, do que na Terra, porque é uma criança que já nasce aí como se fosse uma criança de 10 anos de idade, né, já na segunda infância, então é um corpo que ele é mais complexo, então é uma gestação mais demorada, né, então, e a criança ela é basicamente materializada nessa estrutura, e a mulher siriana, ela fica com uma leve barriga, assim, mas não um barrigão, porque é muito mais um processo energético do que material, né? Não sei se eu respondi. Acredito que sim. E agora, já passando para a próxima questão, do porquê que vocês não fazem a duplicata dos alimentos e necessitam se alimentar de uma substância vomitada por um ser do planeta de Sirius, como tu nos disse, as Phasas. Phasas. Então, é muito interessante isso, né? Um planeta evoluído, ele precisa estar em total comunhão com a natureza. O que significa isso? Né? O ecossistema, ele funciona perfeitamente, ou seja, nada se perde. Tudo o que existe lá, existe um propósito muito claro e ele é aproveitado. Então, o que acontece? As Phasas, elas produzem muito a matéria bruta do Bloom, que o Bloom já é o nome final, né, depois que passa pelo laboratório e tal, então é a matéria bruta. Inclusive, muitos sirianos, que eles são chamados de extratores, né, extratores de Bloom, eles ajudam as Phasas a fazer a regurgitar, né, essa matéria-prima, por horas, e são assim, porque elas necessitam, 100 quilos. Né? Elas necessitam. Sim, são quase 100 quilos. Elas precisam jogar isso para fora, né, ou elas morrem. Não tem um outro uso para isso, entendeu? Não tem um lugar que elas vão lá assim, vou vomitar aqui e jogar fora na natureza. Não tem isso. É uma simbiose. Elas existem com esse propósito de a gente poder produzir o Bloom, entende? Então, é muito claro na natureza quando se tem essa evolução que nada é destruído. E um outro exemplo muito claro, por exemplo, lá, né, como eu falei antes no outro vídeo, praticamente tudo com cristal, né? Vocês realmente acham que a gente vai ficar extraindo cristal da Terra? Isso seria ficar vandalizando a Terra, né? Eu não posso sair extraindo assim. Esses cristais, eles são feitos em laboratório. Os cristais não são extraídos da Terra. A gente já tem o entendimento, o conhecimento, a tecnologia para construir esses cristais em laboratório. Entende? E com as mesmas propriedades. Obviamente, qual que é o aprendizado aqui? A natureza, ela tem que nos ensinar. O universo tem que nos ensinar. Porque a natureza, ela é a ciência de Deus, que é infinita. Qual que é o nosso papel enquanto cientistas, né, do universo? É ir lá, olhar exatamente como é aquela estrutura física, química, energética, enfim, entender exatamente como ela é e depois conseguir reproduzir de forma a não ter que ficar extraindo da natureza, entende? Sem ter que vandalizar a natureza. E isso é sabedoria. A sabedoria, ela implica em eu ter a capacidade de reproduzir recursos no universo sem precisar ficar extraindo ela, né, depredando o planeta, né, o universo, da forma que for, com as mesmas propriedades, né, e, obviamente, fazer o melhor uso possível daquilo, né, não, agora eu sei o que fazer, vou lá, faço uma arma, né, claro. Então, tipo, pegar, saber fazer aquilo e fazer para o propósito de progresso do universo. Uau, né? claro. Então, isso é que é a verdadeira ciência, é entender eternamente o que Deus manifestou, né? O que a fonte criadora manifestou naquele processo, naquela parte da natureza. Né? E isso que é a maravilha da ciência, porque é um mistério sem fim. E é por isso que quando, por exemplo, os Greys, né? Os Greys foram lá e começaram
a ficar fazendo réplicas e réplicas deles, né? Sim. Até chegar a um ponto que não conseguiam mais reproduzir, acabaram, né? Eles perderam essa capacidade. E por quê? Porque eles começaram a retirar esse elemento divino. O elemento divino que existe na reprodução do universo, porque plantas têm processo de reprodução, animais têm processo de reprodução, humanos têm, todo o universo tem o seu processo, cada um tem o seu processo. Se você vai lá, né, e tira aquele elemento divino, né, você começa a comprometer toda uma cadeia, né, uma estrutura orgânica, principalmente. Então, você tem que ter esse entendimento de até que ponto você pode ir e até que ponto você tem que deixar a natureza, né, a consciência suprema divina fazer o trabalho dela, né? Exatamente. Então, mas é claro que existe, assim, um espaço gigantesco de estudo que nós podemos ter sobre todas essas áreas e fazer muitas coisas, deixando só aquele pontinho final, ó, agora é com o divino, né? Então, e isso é trabalhar em simbiose, né, em comunhão com a natureza. Você, que é aquela lei de Lavoisier, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É esse entendimento e isso que a gente precisa trazer para a Terra, para a Gaia, né? E a gente está indo bem aos pouquinhos, né? A questão aí das reciclagens, dos reaproveitamentos, né? Mas a gente está, nossa, muito, não vou falar nem engatinhando, acho que a gente nem nasceu ainda. Né? Nossa, mas ao mesmo tempo, né? Estamos evoluindo rápido a conscientização quanto a tudo isso, né? E isso é muito bom. Sim. E Emmanuel, para a gente finalizar aqui, tu falou que todos que estão aqui no planeta Terra estão porque tem karma ou ego. Explica isso. Ah, sim. Então, é uma coisa que Sirius sempre deixa muito claro, e eu concordo, eu acho espetacular, que é o seguinte, eles falam, enquanto em qualquer lugar do universo existir um corpo físico, um corpo de terceira dimensão, que tem nervos, que dói, que sofre, que tem que reencarnar, né, que tem reencarnação, vai existir karma e vai existir ego. Por que eles falam isso? Porque as pessoas ainda têm uma visão de que em Sirius são tipo quase que deuses, seres iluminados. Pessoal, não é isso. Lá as pessoas são teimosas, tem um monte de gente teimosa, tem um monte de gente nossa, não saiu. Não, eu tenho que cortar isso aí. Impetuosa. Agora me fugiu a palavra, me ajuda. Impetuosas. Não é? As pessoas que fazem as coisas sem pensar, assim, como é? Que fazem algumas atitudes inconsequentes, que se machucam, às vezes falam coisas sem pensar, né? Tem muitas pessoas preguiçosas. Então, se há reencarnação, então existe karma e existe ego. Isso é muito importante de sempre lembrar. Portanto, em Sirius existe karma e existe ego. Assim como em vários outros planetas, que se existe um corpo, terceira dimensão, que precisa reencarnar, vai existir karma e vai existir ego. Isso é muito importante entender, para que não criamos essa concepção, essa distância de evolução que a gente acha que existe, né, entre aqui e Sirius, nesse sentido, né? Existe karma, existe ego. Então isso precisa ficar muito, muito claro, tanto que muitos vêm para cá e expurgam, e tem que trabalhar, né, essas energias em corpos mais densos, para depois retornar para lá. Muito bem, pessoal, eu vou deixar os contatos do Emmanuel tanto no vídeo aí de vocês, quanto na descrição deste vídeo. Eu quero que vocês mandem perguntas aqui também pro Emmanuel. Se vocês gostaram do Emmanuel aqui, dê o like no vídeo para que a gente faça o terceiro vídeo com esses conhecimentos que são, olha, infinitos que ele tem para nos trazer. Muita coisa ainda ele tem para nos trazer, então eu espero que ele esteja aqui mais vezes conosco. Emmanuel, agradeço muito a tua presença, agradeço a presença de vocês que estão aqui em casa, que assistiram o vídeo até aqui. Aperte esse botãozão aqui para se inscrever se não for inscrito ainda, porque daí eu, tu e o Emmanuel nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Pava. Foi fantástico e realmente tem muita coisa ainda para falar. Um grande abraço. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.